Ora viva, novamente convosco, Armando Prazeres. Estamos juntos aqui, o pastor Isaac Lufungula. Pois é, o pastor Isaac Lufungula é nosso convidado especial. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Então, como sabe, a nossa conversa vai ser agradável. Temos aqui um time completo. E deixa eu dizer que a minha amada esposa, Karine Salomão, que sempre nos faz companhia, não pôde estar aqui hoje, por força maior, mas acreditamos que a próxima edição estará presente. Então vamos agora para uma música e já nós regressamos. Importância dos valores cristãos na família. Que é importante preservarmos, termos em conta esses princípios cristãos, né? Esse cristianismo que é falado há tanto tempo tem desafiado gerações, mas a verdade é que até hoje persiste, até hoje está aí uma marca. Não é? O que é que ele pode contribuir, o que é que eles têm contribuído para nós termos essa base familiar segura, não é? Termos a nossa família naturalmente abençoada, uma família segura, onde se espera harmonia. Então, temos aqui o nosso convidado, o pastor Isaac, e que vai nos ajudar, né, a entendermos isso, essa definição de valores cristãos. Acho que começaríamos já por ali. E por que é importante? Certo. Muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e aqui a comitiva ou a direção do programa. Vamos começar com a questão de valores, né? O que são valores? Partindo do princípio, do pressuposto, a palavra valores, né? Que são um conjunto de características que determinam, ou determinadas características que vão determinar o comportamento de uma pessoa, de uma organização ou de um grupo, né? E dentro desse grupo esses valores vão determinar seus comportamentos, a forma como eles interagem. Estamos a falar sobre os valores, aquilo que eles têm como princípios. Agora, falar sobre valores cristãos, vamos falar sobre esses princípios que estão sendo obedecidos, seguidos com base nos princípios de Cristo, né? Falar de um cristão, estamos a falar de um discípulo de Jesus Cristo. Então, falar de valores cristãos, estamos a falar de pessoas que têm a sua vida com base nos ensinamentos de Jesus Cristo e têm como regra de fé a Bíblia Sagrada. É uma chega muito importante, né? Que falar de valores cristãos, né, está diretamente ligada àquele que foi o pioneiro desses valores, né, que é Jesus Cristo, né? Eu acho que ele deixou bem claro que é importante, né? Jesus Cristo marcou o tempo, né? Divide o tempo antes e depois de Cristo, né? E a verdade é que os ensinamentos e aquilo que são os valores deles estão ali presentes, né? É verdade. Esse conjunto de atitudes e comportamentos, não é, que pode ser identificado no seio de uma família, eles têm podem ser, né, vistos de forma coletiva, ou seja, como norma, não é, de uma determinada religião que segue aquele padrão, mas também podemos identificar alguns estilos, algo específico dentro de cada família. Por exemplo, ou seja, pode identificar cada família, não é, de acordo com a sua natureza. Imagine, por exemplo, eu vou na casa do Salomão e encontro, não é, uma determinada regra, um determinado valor, que é: quando nós chegamos como visitante, os filhos de Salomão saem fora da sala, né? Abandonam os visitantes, por exemplo. E quando isso se repetir, ou então podemos refletir sobre isso, mas onde é que isso aconteceu? Aconteceu na casa de Salomão, né? Algo que está implantado ali na casa de Salomão e que poderá eventualmente se repetir de geração em geração. É algo enraizado dentro do seio da própria família. Tem muita... Existe alguém que passa em frente e, né, passa os valores, fiscaliza e ensina e faz com que esses valores sejam cumpridos e cada vez mais enraizados nos filhos.
no pessoal da casa e constitui assim então um valor daquela família. Então, quando nós estamos aqui a falar de valores, precisamos também tocar no assunto de que existe alguém responsável por fazer passar esses valores. É o pai, também é a falar, mãe. dentro dessa questão de valores, vou trazer dele, tem a questão de um valor pessoal pode virar um valor universal. Exatamente. Porque à medida que nós tratamos só em família, amanhã alguém, por exemplo, se esse pai que tem o costume de toda vez que ele chega na sala, todos os filhos saem, amanhã ele vira um grande líder. Ele pode influenciar uma nação, pode influenciar uma associação, pode influenciar uma igreja a dizer que é o certo. Então aquilo que é valor pessoal pode se transformar um dia em um valor universal. É o que nós estamos vendo aí hoje, as lutas. Depois vamos chegar aí. Daí vermos que é preciso prestarmos atenção que valores são esses. Certo. É positivo, é negativo, vai trazer uma influência boa para a família, para a sociedade, como ouvimos o pastor a falar, que vai influenciar, sai do individual e pode passar para o coletivo, pode passar para a nação. Então precisamos ter atenção nisso. E nós hoje estamos a trazer a proposta de valores cristãos. Que emanam do próprio Cristo, como o pastor aqui falou. E eu acho que esse valor, ou os valores cristãos, é uma prova viva de como os valores são geracionais e podem se tornar de pessoal para universal, né? Como foi a pessoa do próprio Cristo, né? Ele marcou uma geração, ele implantou o seu modo de ser e de estar, e esses valores hoje se tornaram universais, e hoje todo mundo reconhece que o exemplo que Cristo deixou é um exemplo de facto a seguir, e é um bom exemplo para a família. Eu às vezes me questiono o que seria da humanidade se de facto Cristo não deixasse as suas pegadas, não deixasse aquilo que são os seus valores, não é? Aquilo que é exemplo, não é, que ele deixou para nós, não é? O interessante para mim aqui observar é que Cristo nem sequer pressionou ou forçou qualquer pessoa que seja que é para poder seguir estes valores. Então, os valores dele também têm essa característica de que quando eles são ministrados na vida da pessoa, principalmente quando nós fazemos isso com o nosso comportamento, com a nossa atitude, as pessoas que estão a observar, eles naturalmente podem seguir. Por isso eu penso que eu trago assim nesse dia, eu tive estudado esse assunto e eu percebi que o carro-chefe entre todos os valores é o amor. Todo valor passado com amor, ele perdura de geração a geração. Se ele for forçado, se ele for passado com ditadura, quando o ditador morrer, aquele valor se perde. Então, essa é a diferença de Cristo, como Jesus passou, como ele passou esses valores que hoje já fazem 2020 anos de história, né? Que líder é esse que passou valores que estão fazendo 2000 anos de história? Então, é mais a forma como ele passou. E a Bíblia fala que o cerne de tudo isso, o cerne da Bíblia, todos os outros valores, eles são puxados pelo amor. Certo. Pois é, acho que temos que refletir. É uma questão que me chama aqui, né, que me chamou a atenção. Por que as sociedades lutam contra os valores, né, cristãos? Porque nós estamos a falar muito de valor. Eu acho que se calhar se colocássemos a expressão assim muito direta, por exemplo, por que se luta contra a bondade, por que se luta contra a humildade, por que se luta contra a fidelidade, por que as sociedades hoje perderam, não é, estes valores de fidelidade, bondade, não é, amor ao próximo, como o pastor acabou de falar mesmo há pouco tempo, não é? Porque foram as marcas de Cristo, né? Eu acho que estamos a viver. Olha, é interessante essa pergunta, ela é fundamental também para esse programa, para falar de valores cristãos. O que se vê hoje é que a sociedade, a cada dia que passa, caminha como um caminhão sem freio, está numa descida, né? E o que acontece? Eles não podem mais atacar o Cristo dos valores. Como eles já não podem matá-lo, então uma forma de acabar com o Cristo dos valores é acabar com os valores que ele deixou. Então as pessoas vão atacar os valores cristãos porque não tem como atacar o Cristo, porque no passado foi assim. Se nós matar o Cristo, vamos destruir todos esses valores que ele ensina. Só que o que acontece? Mataram Jesus e os valores foram passando de geração para geração.
Então a sociedade atual, o que é que ela faz? Como já não temos mais poder sobre o Cristo que morreu e ressuscitou, então se nós conseguirmos tirar esses valores deles, quem sabe conseguimos acabar com o cristianismo. Daí vem as perseguições, porque não é possível seguir alguém que você diz está morto, né? Se ele está morto, por que tanto ódio de um morto? É porque de forma implícita eles acreditam que ele ainda está vivo e influencia com esses valores cristãos. E como está vivo, né? É admirável porque os seus valores, em vez de diminuírem, não é o número de seguidores acabou aumentando, não é? De ciência, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, a reconhecerem que é necessário uma crença na vida do indivíduo para trazer determinados benefícios. Isso, certo. Hoje já encontramos médicos que passam a receita e diz, olha, ora também. O mundo até certo ponto reconhece o valor cristão, não é, como um benefício na vida de cada indivíduo. Naturalmente. Verdade, porque a nossa saúde, antes de ser física, ela é emocional e espiritual. Se eu não estiver bem espiritualmente, posso ter a melhor comida, a melhor fisionomia, mas acabo me destruindo. E se colocarmos duas famílias para tentarmos fazer uma comparação, uma família que serve valores cristãos e uma família que não serve, com certeza nós veremos uma diferença muito grande. Veremos uma diferença muito grande. Começando pela educação, não é? Dos filhos, não é? E é notável, é um princípio bíblico que diz que estes sinais ensinarás aos teus filhos caminhando, não é? Sentando em casa, ao dormir, ao acordar, e há um outro que diz que estes ensinamentos devem ser incutados a ele, porque até quando ele envelhecer, não vão se desviar dos bons caminhos. Diz mesmo, ensina um menino no caminho em que se deve andar. Hoje queremos ensinar um jovem, o senhor, mas é a criança, porque está difícil ensinar esses jovens que estão assaltando, estão a matar nas ruas, porque se ensinássemos a criança, teríamos mais saúde na nossa sociedade em termos de juventude. Ou estamos a lutar com os jovens na igreja porque não aprendeu no berço esses valores. E eu posso afirmar aqui que existe 100% de diferença entre uma família cristã e uma família não cristã em termos de valor. Os dois podem passar na mesma faculdade, mas em termos de crescimento, em termos de valor, o que cresceu na família cristã vai render mais para a sociedade. Vai ser um fruto aprazível de ser colhido para o benefício primeiro da própria família e depois da sociedade em si. Porque, irmão, a maior crise hoje, sobretudo no nosso país, é a crise de valores. Não é a crise do coronavírus, não é a crise do petróleo, é os valores. O que levou o nosso país nessa crise é a falta de valores. Falta de valores. Tudo começa em casa. Sim. Hoje nós tentamos, até como família, muitas das vezes na educação dos filhos, terceirizar o serviço. Terceirizamos para a escola, para a igreja, para instituições sociais. E como pai e mãe, muitas das vezes deixamos os nossos filhos andarem da maneira que querem, pensando que como vai à escola e vai à igreja, então ele está a ser formado. A primeira instituição responsável pela educação dos filhos, por passar valores saudáveis, é a família, é o pai, é a mãe. Isso é complicado. Sempre que nós chegamos nesse ponto, é complicado, Salomão, porque nós dizemos que é a responsabilidade do pai, é a responsabilidade da mãe, mas provavelmente deve haver aí um pai a escutar e o que é que eu faço? Se eu mesmo nem sequer aprendi isso. Porque da mesma maneira como o conhecimento se multiplica, se reproduz, passando de geração em geração numa determinada família, assim como os valores também. Também a ignorância se passa de geração em geração de uma determinada família. Costumo dizer que nós somos bem-aventurados. Todos aqueles que verdadeiramente se identificam como cristãos são bem-aventurados. Porque nós temos
uma educação, temos uma educação de forma perpétua. Ou seja, quando éramos crianças, nós aprendíamos a partir de casa, depois na escola tínhamos um professor, não é? E depois que terminamos a escola, nós continuamos com um professor. Na igreja, nós temos sempre um professor que é para trazer a lembrança das coisas boas, das coisas ruins, para podermos caminhar num caminho certo. Porém, aqueles meus colegas que terminaram os estudos juntamente comigo, agora ficaram estagnados em casa, né? E eles têm que procurar livro, têm que procurar, se procuraram, né? Para saber o que deverão ensinar ao filho, o que deverão passar para a família, porque de repente podem se considerar que são já autônomos em termos de conhecimento, não tem mais nada para mudar, e então eles ficam depreciativo em termos de conhecimento, que é para poder seguir à frente como família. Esse é o pior erro que o ser humano pode cometer, né? Se considerar autônomo em questão do conhecimento. Exato. Já não tem mais nada para acrescentar. Não, eu acredito que várias nações, vários países, e alguém que dizia assim, em todos os países onde você viu o cristianismo a ser implantado e o cristianismo foi aceito como crença, foram os países que marcaram diferença a nível do mundo em termos de desenvolvimento, em termos de pessoas sábias, em termos de prosperidade e riqueza, e um modelo, um país muito que podemos aqui buscar como exemplo, os Estados Unidos, a própria Alemanha, que foram os pioneiros no cristianismo, não é? E que fizeram uma grande diferença naquilo que é a sua realidade. E dizia também outro que todos os países onde as crenças como o marxismo, o leninismo, todas essas crenças que erradicavam a crença cristã, são as que mais tiveram problemas, são as que mais se tornaram sociedades agressivas, violentas, não é? E temos exemplos muito concretos que a história mostra, né? Onde houve as dizimações de judeus, onde os Hitlers, que foram os pioneiros, os tais fundadores dessas crenças marxistas, leninistas, né? Acabaram criando sérios problemas para os seus países, para a humanidade, acabaram criando problemas para a humanidade. Então, está provado que hoje, sem cristianismo, o mundo naturalmente estaria em direção a um desastre, não é? Um desastre fatal. Louvado seja Deus, nosso país, apesar de ter acordado um bocadinho tarde, né? Onde o cristianismo foi começando a ser acolhido e hoje, naturalmente, demos alguns passos para esse desenvolvimento. Senão seria bem pior. Certo, porque a presença da igreja faz toda a diferença numa sociedade, né? E sobretudo na formação desses valores. E os governantes dizem que a maior reserva moral ainda hoje é a própria igreja. Eles reconhecem isso por causa dos valores que nós temos. Apesar de a corrupção estar a entrar de uma certa parte dentro das nossas igrejas, mas ainda acreditamos que boa parte delas tem esses valores cristãos, morais, espirituais, bíblicos, que podem fazer toda a diferença dentro de uma sociedade. Exatamente. A questão é que eu não quero parar, não quero parar, não quero calar no meu coração, e sempre comentei isso com alguém, mas realmente nós como cristãos analisamos e vemos o contexto, dizemos realmente está difícil as coisas, está muito difícil, está difícil. Já imagino passar nessa dificuldade sem Cristo. Se calhar podíamos ver essa abordagem, até que ponto esses valores são importantes para a família, não é? Nós falamos aqui que a família é o núcleo de toda a sociedade, é ali onde se começa, é ali onde tudo naturalmente começa, e é dizer uma sociedade em miniatura, não é? Para projetar esse homem que vai para a escola, que vai para os outros lugares, não é? Então, que vai se tornar líder, não é? E falamos aqui que também é responsabilidade dos pais. E por que é importante termos esses valores na família? Na verdade, esses valores elas ocupam um lugar no seio da família como uma bússola, como algo, né, padrão orientador da vida daquela família. Ou seja, identifica uma determinada família, não é? São os valores. Portanto, dentro da família, a criança vai aprender o que é belo e o que é feio, o que é mal, o que é bom, não é? O que é errado, o que é certo, a partir dos modelos, não é? Os modelos, nesse caso, vamos falar dos progenitores. Então, sem valores, praticamente a família não tem brilho, não tem cor. Ou seja, torna-se difícil reconhecer uma determinada família
a partir dos seus próprios valores. Porque os valores, eles não são visíveis, vamos dizer, são visíveis. Todo mundo pode identificar naquela família X, aquela família assim. Porque da maneira como eles se comportam, nós vamos falar valores, são coisas de comportamento, de atitude, a maneira como eles encaram ou reagem perante uma determinada situação. Tudo isso vai criar um bloco, modelo dessa família. Então, para mim, é tão importante termos em conta a questão dos valores, porque eles identificam a família, direcionam a família, é a bússola que governa a própria família.